Oi, turminha! Como vocês estão? Estamos aprendendo sobre as grandes descobertas feitas pelas mulheres que marcaram as páginas da história por suas contribuições na ciência. Muitas químicas, físicas, biomédicas, pesquisadoras, professoras universitárias e por aí vai. Elas serão lembradas para sempre por seus grandes feitos. A partir de suas pesquisas e descobertas, essas inventoras e gênias têm impactado nossas vidas até os dias de hoje. Agora eu quero saber se vocês sabem o que é um vírus, ou o que é um método de edição do genoma, ou ainda, para que servem essas descobertas e como elas afetam nossas vidas. Alguém aí tem um palpite? Vamos descobrir? O programa vai começar. Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda e o seu cirandá. O mar estava tão belo, com peixe amarelo. Eu fui navegar. Não era peixe, não era sereia rainha cantando a ciranda, cirandá, o seu cirandá. Não era peixe, não era sereia rainha cantando a ciranda, cirandá, seu cirandá. Vamos dançar, vamos receber esse dia lindo na casa das histórias, navegando, navegando, navegando nesse mar, navegando no mar do conhecimento. Minha jangada vai sair pro mar, eu vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Viva, gente! Viva o nosso encontro de hoje! Que maravilha! Viva a nossa Casa das Histórias ao pé do nosso pé de poesia, nesse movimento por uma escola literária. Ai, quanta coisa a gente está fazendo, quanta coisa a gente está aprendendo. Isso não é maravilhoso? Gente, é isso que faz pulsar a nossa vida, a nossa criatividade, a nossa vontade de viver. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? E hoje, o que eu colhi do nosso pé de poesia para o nosso encontro tem a ver com o mar. Você gosta de mar? Você já foi ao mar? E quando você foi ao mar, o que você sentiu? Foi gostoso? Ficou com medo? Você entrou no mar. Você mergulhou? Nadou? É, você nadou? Eu adoro o mar. O mar, tão grande, infinito. Quantas profundezas, não é mesmo? Quanta vida habita as águas do mar, não é? Vamos então descobrir qual é a leitura do nosso dia de hoje? Vamos? Um livro muito inteligente de uma aranha em cima do nosso livro. Uau! E ela continua aqui, ó, tá vendo? Tecendo o nosso encontro. Opa, já pulou? Ela já pulou? Olha que danadinha. Ah, não, ela tá aqui, ó. Ai, gente, como é gostoso. Nosso encontro é tão maravilhoso, né? Acontecem tantas coisas fantásticas. Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços, da editora LPM Pocket. Vou ler para vocês. É um conto que eu gosto muito, 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 que conversa muito com a gente. Sabe quando a gente quer muito aprender alguma coisa, tem muita vontade de conhecer determinada coisa, e quando a gente se depara com ela,
a gente fica tão encantado, tão embasbacado, que a gente precisa de ajuda. Porque são muitos os detalhes. Ou a complexidade é tamanha que a gente precisa de ajuda. Quantos professores nos ajudam diante da imensidão do conhecimento, não é? Vou ler para todos nós. A função da arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Pai, me ajuda a olhar. É tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão incrível. A vida é um mistério. Tudo que habita em nossa vida é um mistério. E precisa ser experienciado, investigado, descoberto. E vocês, crianças, olha a aranha, voou. Aqui as aranhas também ganham asas. Vocês, crianças, vocês me ajudam a olhar este mundo com novos olhos. Olhos curiosos, olhos questionadores, olhos encantados. E estamos juntos neste movimento por uma escola literária para isso, para adquirirmos ainda mais capacidade de olhar, de perceber, de sentir, de dizer este mundo no qual nós habitamos. Vamos nessa? Seguimos adiante? Sim? Então a gente se vê! Continuando a criar com papelão. Sabe aqueles rolinhos de papelão? Aqueles que estão dentro do papel higiênico, dentro do rolo de papel alumínio, de papel toalha. Tanta coisa que dá para ser criada com estes rolinhos de papelão. Vamos ver? Uma coisa legal que podemos fazer utilizando os rolinhos de papel e principalmente os rolinhos de papel higiênico. Olhem que legal. Você vai pegar um rolinho, um pedaço desse plástico filme. Eu já tenho aqui um pedaço recortado. Você vai esticar ele e envolver aqui na superfície, de uma forma que ele fique liso aqui em cima. E aí então você vai torcendo aqui para ele fechar e ficará assim. Então nós vamos fazer um desenho aqui e isso virará uma lanterna mágica. Uma lanterna que iluminará com um desenho, o seu desenho, o desenho que você criar. Vou fazer um desenho aqui e depois eu vou iluminar para vocês verem. É muito legal, dá para brincar no escuro de noite. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz alguns outros aqui, ó. Percebe aqui neste rolinho? Vou fazer aqui uma letra.
vamos aprender as letras também. Vamos iluminar para ver como vai ficar? Para iluminar é bem fácil. Você pode utilizar aquela luz. Sabe uma luz que tem no celular? Uma lanterna que tem no celular? Então, você ativa a lanterna. Vamos fazer juntos aqui. E coloca aqui. E vai refletir o seu desenho. Se tornará uma lanterna mágica, uma lanterna personalizada, a sua lanterna. Gostou? Eu quero ver como vocês estão fazendo. Eu vou mostrar os meus desenhos na parede para vocês. Outra coisa legal que podemos fazer com rolinho de papel higiênico é um paraquedas. Um paraquedas muito legal e simples de fazer. Para isso, nós vamos precisar de uma sacolinha, aquelas de mercado, o rolinho e um pedaço de fita ou de barbante ou de linha, o que você tiver aí. Eu vou utilizar este barbante. Então, recorte aqui 2 pedacinhos de barbante de aproximadamente 1 palmo. 1 palmo de medida. Agora, amasse aqui o rolinho e faça um cortezinho em formato de triângulo. Conseguem ver aqui? Dos 2 lados. Então, ele ficará com estes furos aqui. Legal? Vamos pegar um dos pedaços do barbante ou da fita, amarrar em uma das pontas das alças da sacolinha. Aqui. E agora, em um desses buraquinhos aqui. Certo? Então, vamos lá. Dê um nozinho apertadinho aqui, para ele durar bastante. Pronto. Olhem só, vai ficar assim. Vamos repetir o procedimento do outro lado da sacolinha, do outro lado, aqui na outra alça. Então, coloquem a fita, ó, e dê um nozinho pra fechar. Coloca aqui no buraquinho e mais um nozinho. Aqui e mais um pra fechar aqui. E tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. E o nosso paraquedas está pronto. Vamos ver como é que ele vai funcionar? Assim, ó, você pega o ar assim, ó. Ó. E joga ele. É legal para brincar no espaço aberto, no seu quintal, numa praça, assim que pudermos. É legal até para você jogar pro outro pegar. Se divirta aí na sua casa. Cadê a mamãe? Au, Mica, o que é isso no seu braço? Você
te machucou? Que nada! Isso deve ser um relógio. Já está na hora de dormir, Mica. Não é nada disso. Essa fita é para ela não esquecer de lavar as orelhas no banho. Ou de calçar as meias antes dos sapatos. Ou então de... Deixa a Mica falar. A mamãe colocou isso em mim porque a gente vai no shopping. Eu vou contar pra vocês. A mamãe falou que a gente ia no shopping e por isso ia me colocar uma fita com meu nome e o número do celular dela. Porque lá é um lugar muito grande, com muita gente, e eu poderia me perder. Eu falei pra mamãe que não precisava, porque eu já sei o meu nome e não ia me perder de jeito nenhum. Mas não adiantou nadinha. É claro que você não vai se perder. Você nunca se perdeu a sua vida toda. É só você ficar pertinho assim da mamãe e pronto. Eu falei para a mamãe que não ia sair de perto dela, mas ela não acreditou. Isso é muito chato. Se é. Já sei! Vamos no shopping mostrar para sua mamãe que você não precisa usar isso. Legal! Uau! Quantas roupas! Vamos brincar de pique-esconde? Achei! Você está atrás dos vestidos vermelhos. Não valeu! Você nem bateu cara antes de me procurar. Mas se eu bater a minha cara, vou machucar o meu biquinho. Que legal! Um carrossel de camisetas! Uhul! Vem girar, blá blá! Uhul! Olha, mamãe! Cadê a mamãe, blá blá? Eu não sei. Ela estava aqui agorinha mesmo. Como é que ela foi se perder da gente? Deixa comigo, Mica. A gente vai achar a sua mamãe rapidinho. Olha ela ali! Mamãe! Mamãe! Você se perdeu, minha querida. Eu quero a minha mamãe! Olhe, eu trabalho aqui e vou ajudá-la a encontrar a sua mãe. Vem, blá blá! Estou indo! Qual o seu nome? Mica! Você sabe o número do celular da sua mãe? Não! Qual é o nome da sua mãe, minha querida? Aqui estão todas as informações de que precisamos. Não se preocupe que já vamos ligar para sua mãe. Será que ela vai achar a mamãe, blá blá? Claro que sim! Lógico! Ela tem que achar! Mãe, cadê você? Onde você foi parar? Mãe, cadê você? Desse jeito eu vou chorar. Vou pedir pra aquela moça de crachá se ela pode me ajudar. A mamãe se perdeu, não sei como aconteceu. Fui brincar de pique-esconde pra mamãe me encontrar. Me cansei, apareci e ela não estava aqui. Eba! A moça me ajudou e a mamãe
eu colocar a fitinha de volta no braço. Também acho. Prontinho! Mica, vamos! Estou indo, mamãe! Tchau, pessoal! Clique no tablet para se inscrever em nosso canal e venha se divertir com a gente! Lá você vai encontrar nossas aventuras, músicas e mais um montão de coisas legais! Oi galera, tudo bem com vocês? Você sabia que nos últimos 50 anos a temperatura da Terra vem aumentando? É isso mesmo. E esse é um assunto muito sério, é o chamado aquecimento global, que é o aquecimento da Terra provocado por gases poluentes produzidos por nós humanos. Os últimos 4 anos foram os mais quentes do planeta. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos lá? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a vida humana na Terra, porque ele auxilia na manutenção do calor no planeta. Naturalmente, a nossa atmosfera possui alguns gases em quantidades pequenas que têm como função reter ou segurar o calor próximo da superfície. Porque se não tivesse isso, se a nossa atmosfera não tivesse esses gases em quantidades pequenas, como eu falei, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma bola de gelo. Então, na verdade, o que está acontecendo é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas, como a queima de gasolina no nosso carro, por exemplo, ou a queima de florestas, elas geram uma concentração muito alta desses gases na atmosfera, segurando na superfície da Terra esse aquecimento exagerado e desequilibrando o que deveria sair pelo espaço.
E esse aumento desequilibrado da temperatura, ele pode causar esses eventos extremos que a gente acaba vendo no noticiário, como os incêndios, as secas graves, né, a falta de água, ou as enchentes severas, furacões, degelos e essas ondas de calor e de frio. Então, além dessas mudanças de clima interferirem no meio ambiente e na possibilidade de desaparecimento de alguns seres vivos, elas alteram também a nossa qualidade de vida. Então, é muito importante a responsabilidade da população, porque senão, daqui para frente, né, nos próximos anos, a gente vai ter consequências ainda mais graves. Para finalizar o Você Sabia de hoje, eu vou deixar algumas dicas de saúde para os dias muito quentes. Nos dias muito quentes, a gente perde muita água na transpiração, né, no suor. Então a gente precisa ficar atento aos sintomas da desidratação, que podem ser a sede em excesso, ou a pele e a boca ressecadas, tontura e dor de cabeça. Então é muito importante que a gente aumente o consumo de água para deixar o nosso corpo hidratado. Bom, por hoje é isso. Semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Beth e hoje nós vamos brincar um pouquinho. Vamos aprender e brincar. Pergunta lá para sua mãe se ela tem esses materiais que eu vou falar. Olha, eu encontrei lá no meu armário um pouquinho de fubá. Esse daqui já estava vencido, não vai dar mais para usar. Vamos precisar também de uma forma e de pedacinhos de papelão. Tem uma caixa velha por aí? Pede para um adulto recortar para você. Você vai precisar de outra ajuda da mamãe e do papai. Pede para, em cada ficha, fazer algumas letras ou desenhos ou linhas ou seu nome. Olha só como nós vamos começar. Pegue a forma e coloque um pouquinho do fubá. Pode ser farinha de trigo, pode ser areia colorida. Esse daqui eu já disse estava vencido lá no meu armário. Para cozinhar já não ia dar. Dá uma espalhadinha. Pode até usar a fichinha para dar uma espalhada e cobre o fundo. Agora vem a parte divertida da atividade. Esse tipo de atividade, que também é uma brincadeira, ela promove uma atenção maior aos traços, sons, formas, ativando o processo imaginativo da criança. Ela pode ter contato com a escrita do próprio nome, com figuras que ela conhece do cotidiano, com linhas, traços, formas elementares, a figura que ela mais gosta. E não precisa de ficha, pode deixar a criança brincar e se desenvolver e criar a partir do seu próprio repertório. Hora da brincadeira! Pegue uma ficha, essa de linha, e a criança vai tentar fazer o traçado que está na ficha. Onda, olha a onda do mar. Depois ela arrasta o material para o fundo da forma e pega a outra ficha. Uma letra. Que letra é essa? A letra A. Vamos fazer a letra A? Sobe, desce e corta. Olha uma outra ficha que você conhece. Quem é esse? O sol. Onde fica o sol?
lá no céu. Vamos desenhar o sol? Um círculo e os raios em volta. Dá uma olhada lá na janela. Hoje tem sol? Hoje tá chovendo? Como que tá o tempo lá fora? Ai, hoje não tem sol, hoje tem nuvem. Então apaga o sol e faz a nuvem. Está chovendo? Vamos apagar o sol e vamos fazer chuva. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, que consigam fazer em casa, que se divirtam muito, criem seus desenhos, crie e apague. Um beijo da Probete e até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um caminhãozinho, tá? Então, olha, com a ajuda aí da mamãe, do papai, do irmão maior, eu vou ensinar hoje a fazer este caminhãozinho com caçamba, tá vendo? Tá? Então, o que nós vamos precisar para fazer um caminhãozinho igual esse? 2 caixas, pode ser de leite ou de suco. Nós vamos precisar de cola branca, 4 tampinhas, pode ser de garrafa ou tampinha de leite, um palito para churrasco, um canudinho de plástico, tá bom? Tesoura, um pedaço de papel branco para a gente fazer os enfeites da frente do caminhãozinho. Gente, o que eu deixei aqui? A tinta guache e a esponjinha. Porque se vocês forem pintar com guache igual eu pintei, vocês coloquem o guache num pires, alguma coisa, molha a esponjinha e vai batendo, fica mais fácil do que com o pincel. Apesar que se não tiver uma esponjinha aí, dá também com o pincel, é que com a esponjinha é mais fácil. Então a opção de pintar o caminhãozinho com tinta guache e esponjinha, o giz de cera, canetinho, lápis de cor, é para fazer essa parte da frente, para fazer as janelinhas, tá? Pintar e depois colar, daí recorta e cola, faz no papel branco, recorta e cola. Então agora eu vou falar com um responsável aí, porque essa parte tem que ser feita por um adulto, tá? Vocês vão fazer a parte de pintar. Então nós vamos pegar uma caixa de leite. Gente, importante, até marquei aqui, para vocês lembrarem, ó, nós vamos cortar 1, 2, 3 partes, tá? Uma parte tem que ficar sem cortar, porque é a parte de baixo do caminhão, tá bom? Olha, nesse que eu falei que não precisa medida, vocês coloquem 4 dedos assim, olha, para poder recortar, tá? Ó, 4 dedos, tá bom? Então deixa eu furar aqui também, ó. Então, 4 dedos, aí recorta, olha, segundo lado, ó, segundo lado da caixa, o terceiro. Quando chegar aqui no terceiro lado, ó, vocês meçam um dedo, tá vendo? Se quiser também medir com a régua, pode ser, ó, um dedo pra gente fazer a voltinha aqui e voltar, que é pra ficar aquela partinha aberta ali do caminhão, olha. Então, tirou aqui, aí chega aqui, olha, corta, vendo? Então, olha, já ficou essa primeira parte aqui. O que nós vamos fazer aqui? Abre aqui, ó, assim pra gente cortar aqui também, tirar essa parte aqui de cima, tá? Essa aqui é só tirar, então... Tirar esse excesso aqui. Bom, tirou, descarta. Aí vai, olha, cortar aqui em cima. Tá vendo? Isso aqui vai sair fora, tá? E essa parte aqui também vai sair fora. Então, é a parte que a gente descarta, ó. Tirou.
descartou. Aí, o que nós vamos fazer? Dobrar aqui, olha, para poder fazer aquela parte lá da caçamba, ó. Dobrou, tá vendo? Então, já tá a primeira parte pronta. Para fazer a caçambinha, a gente pega a segunda caixa de leite, olha. Mede 4 dedos também, que eu vou descartar essa parte aqui. Eu já vou fazer a segunda parte também, já pra... Isso aqui corta tudo, tá? Essa parte descarta. Aí a gente vem aqui, a gente vai dar uma medidinha aqui, ó. A gente vai cortar pra cá. Olha, gente, essa parte aqui é bem dura, tá? Vocês podem aí, se tiver um estilete, pode cortar essa parte do fundo também com estilete ou com uma faquinha, tá bom? Olha aí, porque nós vamos usar uma parte, tá? Então, nós vamos usar essa parte aqui pra fazer a caçambinha, tá bom? Eu só dar uma ajeitadinha, ó, essa era bem duro mesmo, tinha muito papel aqui. Então, aqui já tá. Olha, gente, para as rodinhas, a gente sempre tem que medir que fique com espaço, tá? Olha, acho que mais ou menos uns 11 centímetros aqui. Aí vocês furem, ó, se essa aqui do leite, ela já tem a marquinha, tá? Fura aqui, tá? Eu nem vou furar essa, porque eu já tenho furado ali, ó, com uma faca ou uma tesoura de ponta. No caso da tampinha de refrigerante, pode furar por fora ou por dentro ou por fora também. E depois passa o palitinho para dar a largura do palito, tá? Eu já fiz 2 aqui para adiantar. Então, o que eu fiz? Eu cortei 2 pedacinhos de palito para churrasco, pedacinho menor de canudo. Olha, coloquei minhas tampinhas e depois eu passei um pouquinho de cola, que já secou aqui, ó, a cola branca. Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui, olha, nós vamos colar. Então, a gente cola, no caso eu vou usar aqui uma fita adesiva, que eu já até deixei cortada para ir mais rápido, porque a cola demora para secar, tá? Ó, cola aqui, agora pega o outro, cola aqui atrás. Já ficou colado. Tá, ó. Essa partinha aqui, pode usar a cola branca para aquela fique parada. No meu caso aqui, eu vou colocar a fita adesiva para ser mais rápido, tá? Olha, colou. Agora vem com a partinha da caçamba aqui. Pega um pedaço de fita adesiva. E vamos colar aqui embaixo, tá? Aí, olha, deve fazer aquele movimento, tá? Então, aqui, gente, a parte da frente, o que eu fiz? Fiz igual esse, olha. A gente pode colar, né? Vocês vão pintar e pinta da cor que quiser. Cola aqui em cima, ó, aqui são os faróis, tá vendo? Aqui eu fiz pra janelinha, quis fazer preta. Tá certo? Mas aí vocês façam aí como vocês quiserem. Tá vendo? Que mesmo se não pintar, fica bonitinho também o caminhão. Tá? O importante é brincar, né? Se divertir, tá bom? Então, por enquanto é isso. Como eu sempre digo, eu aqui na minha casa, vocês aí, até a próxima. Beijo! Bom dia, crianças! Sexta-feira chegou, mas antes de entrarem aí no final de semana, ainda temos um desafio por aqui. E olha, o desafio de hoje está daquele jeito, viu?
eu vou te mostrar uma experiência incrível, que eu tenho certeza que se vocês conseguirem fazer aí em casa, vocês vão adorar. Se não for possível fazer, só de observar aqui já farão grandes descobertas comigo, tá bom? Vamos falar hoje sobre a biologia molecular, mais um pouquinho aqui sobre o nosso DNA. Anotem aí o tema e a data de hoje. Eu já te contei um pouquinho sobre a história do DNA e a importância que ele tem para todas as descobertas relacionadas à evolução, à hereditariedade, que somos um pedacinho dessa fita do nosso genitor masculino e um pedacinho dessa fita da nossa genitora feminina. Então é essa mistura aí de todos esses genes que faz com que nós tenhamos todas as nossas características. Esse estudo todo, todas essas descobertas começaram com, olha o nome que eu vou te falar, Rosalind Franklin, uma britânica que contribuiu para o entendimento das estruturas moleculares que formam o DNA e o RNA. Vírus, carvão mineral, grafite, ela começou a estudar um monte de coisa, um monte de estrutura e ela tinha curiosidade para descobrir como que tudo isso se encaixava para formar as coisas. Olha só que legal! Foi ela que descobriu a nossa dupla hélice aqui, que forma o DNA, essa combinação de genes, como eu já contei para vocês. Temos também nessa história toda Wong Stahl, que foi a primeira cientista a conseguir clonar o vírus do HIV, causador da AIDS, uma doença que mata muita gente até hoje. Ela conseguiu mapear todos os genes desse vírus, o causador do HIV, e que fez com que tudo fosse testado aí para conseguirem combater a doença, criar medicamentos e tudo mais que pudessem combater a doença que ainda não tem cura. O DNA, o sequenciamento desse gene, você consegue atacar diretamente o agente causador da doença. Então, no caso da Wong Stahl, ela foi a primeira cientista a clonar o vírus. Clonar é fazer uma cópia idêntica à do vírus. E aí você consegue estudar todo esse material genético do vírus. Olha que legal! Mas tem mais aqui para te contar. Quando a gente conhece essa estrutura genética do agente causador da doença, como ele é formado e tudo mais, eu já te contei que nós conseguimos propor aí várias medidas de contenção para essas doenças, podemos pensar em vacinas, em medicamentos. Estamos numa corrida de pesquisa, de investigações para identificarmos corretamente esse mapeamento genético do Covid. E no Brasil, nós temos duas mulheres que lideram aí essa pesquisa toda, esse mapeamento. O nome delas eu vou contar para vocês. Então, olha só. Esther Cerdeira Sabino e Jaqueline Góes de Jesus. Duas brasileiras que lideram o sequenciamento genético do Covid no Brasil. Então, tudo isso movido por muita ciência, por muita investigação, por muitas descobertas e por pessoas que se interessam não apenas em estudar, como também em criar possibilidades de ajudar outras pessoas. Agora, será que apenas seres vivos como nós ou os animais possuem o DNA? O que vocês acham? Então, eu vou te convidar agora a investigarmos essas possibilidades. E vamos ver se realmente esse DNA, embora ele seja microscópico, nós não vamos conseguir enxergar os genes, claro que não. Mas se ele estiver presente na cebola, vamos conseguir observar a presença dele pelo menos. Então, vem comigo! Olá, pessoal! Então, vamos lá, ó. A Pro preparou tudo aqui. Eu vou fazer bem devagarzinho esse passo a passo, tá bom?
para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês. Todos os materiais que eu vou utilizar aqui são bem simples, então é bem fácil de fazer, tá? Então a primeira coisa aqui que vocês precisam fazer é que um dia antes vocês precisam colocar na geladeira álcool, tá? Álcool comum, álcool que você tem em casa, tá bom? Então é a primeira coisa que você precisa fazer. Esse álcool fica na geladeira por 24 horas e você só vai tirar no momento em que formos utilizar aqui na experiência. O da Pro tá guardadinho aqui na geladeira, eu vou pegar depois, tá bom? Então a primeira coisa aqui é o álcool na geladeira. Depois você vai pegar um vidro, pode ser um copo, tá bom? E você vai colocar 3/4 de água nele. Então, você vai olhar para este vidro, vai dividir ele em 4 partes e deixar só a parte de cima aqui sem água, tá bom? Coloca bastante água nele. Aí, nesse copo aqui, vamos lá. Você vai colocar 1 colher de sopa, que é essa colher maior, de detergente, mas precisa ser o detergente incolor, porque senão vai misturar a cor aqui na água e não vai dar certo, tá bom? Então a Pro vai colocar aqui 1 colher de sopa de detergente. Daqui a pouquinho eu vou pedir pro Léo vir aqui me ajudar, que hoje tem muitas etapas aqui. 1 colher de sopa de detergente e você vai mexer, mas tem que mexer devagarzinho. Porque se você mexer rápido, o que vai acontecer aqui? Vai fazer um monte de espuma. Aí não vai dar nada certo, tá bom? Mexe bem devagarzinho. Nessa mistura de água com detergente, nós vamos colocar também 1 colher de chá. A colher de chá é essa pequenininha de sal. Então a Pro vai pegar aqui e vai colocar 1 colher de chá de sal. E também vou mexer bem devagarzinho. Vamos colocar o sal pra cá, já usamos ele. Devagar para não fazer espuma e misturar bem aqui. Dissolver o sal. Então, nesse primeiro vidro, nós temos água, detergente e sal. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira mistura. Eu pego o plástico e tampo ela aqui pra gente poder deixar ela paradinha, porque nós vamos agora para a segunda etapa da nossa experiência. Então, vamos lá. Vou deixar ela aqui do lado, tá bom? Essa segunda parte, você vai pedir ajuda para um adulto. Você vai precisar de 1 cebola inteira. Aí você pede para o adulto descascar essa cebola para você, tá bom? E aí deixar essa cebola bem picadinha. A Pro já fez isso antes, porque senão vocês sabem bem que picar cebola dá uma choradeira, né? Então a Pro já fez, já piquei a cebola, tá? Então 1 cebola inteira picada. Tudo bem? O que você vai fazer com essa cebola? Você vai pegar a cebola picada agora e vai colocar no copo aqui. Guarda a tampinha dele que você vai usar de novo. A gente sempre tampa para evitar qualquer contaminação com coisas que estejam no nosso redor. Você vai pegar essa cebola agora e colocar dentro da sua mistura aqui, tá bom? Com cuidado, para poder não levantar muita espuma no copo, tá bom? Se você não conseguir fazer, pede ajuda para alguém, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Os pedacinhos que caírem, coloca também.
tá bom? Vou mexer mais uma vez. Com cuidado, bem devagarzinho. Então, aqui nesse copo nós temos, ó. Tínhamos, né? 3/4 de água. Nessa água eu coloquei 1 colher de sopa de detergente incolor, 1 colherzinha de chá de sal, mexi bem, piquei uma cebola, misturei a cebola tudinho aqui, tá bom? Agora eu vou tampar de novo e é indispensável a ajuda de um adulto mais uma vez. Esse vidro, ele vai precisar ir para uma panela em banho-maria e ficar lá por 20 minutos. Então peça ajuda para alguém. Fez a misturinha, alguém já picou a cebola para você. Então agora você vai pegar essa mistura, vai colocar em banho-maria por 20 minutos e eu já volto para te mostrar o restante. Então olha só. Depois de 20 minutos da nossa misturinha lá em banho-maria, você vai precisar de um filtro de papel e um local para você coar essa mistura, que depois será transferida para um copo menor, tá bom? Se você tiver coador em casa de pano, pode usar, tá? E se você tiver essa partezinha aqui solta em casa, também pode usar. Tá bom? A Pro vai fazer esse procedimento aqui porque eu não tenho ela solta. Então, eu vou colocar o filtro de papel aqui, tá bom? Vou tirar a mistura do fogo e vou colocar ela aqui para ser coada. Depois que tiver totalmente coada, aí eu volto e mostro para vocês o que nós vamos fazer com essa misturinha agora que ela tá quente. Quando for tirar do fogo, pede ajuda para um adulto. Agora é rapidinho, ó. A mistura, ela está aqui coada, um café diferente aqui. A Pro pegou um copo menor. Eu vou colocar essa mistura que ainda está quente até a metade do copo. Tá bom? Mais ou menos a metade do copo. E aí você vai pegar esse copo, você vai tampar ele mais uma vez e vai colocar ele numa vasilha com gelo. A Pro já pegou aqui a vasilha com gelo. Eu vou colocar ele aqui. Já vou tampar ele e ele vai ficar aqui por mais 5 minutinhos. Então vamos lá. Depois de 5 minutos, eu vou tirar aqui do nosso balde de gelos. E eu vou chamar o Léo, que me ajudou esse tempo todo aqui, meu assistente, para acompanhar agora os resultados, né? Ajudou em tudo, né, Léo? Sim. Fala um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Então, ó, a gente vai tirar aqui do gelo, tá bom? Já tá frio já, ficou bem frio. Vamos tirar o plastiquinho da tampa. Tá bom? E aí, nós vamos pegar o álcool que ficou na geladeira desde ontem e vamos colocar aqui na nossa mistura, tá bom? Então, agora o álcool vai completar o restante aqui do nosso copo. Coloca bem devagarzinho. O que será que vai acontecer, hein, Léo? Será que vai dar certo? Sim. Coloquei o álcool aqui. E aí, nós vamos deixar aqui um pouquinho em repouso, porque o álcool, ele vai reagir com a mistura e na divisão aqui entre o álcool e a água, nós vamos começar a ver uma misturinha diferente aqui, uma gosminha se formando. E sabe o que é essa gosminha, Léo? Qual? O que é? O DNA da cebola. Nossa! Isso mesmo, não só nós, mas todos os seres vivos, até mesmo uma cebola tem DNA. Então já já a gente mostra o resultado, né, Léo? Sim. Então até já. Bom, pessoal, o Léozinho tá filmando aqui pra mim.
A gente já deixou ali em repouso um pouquinho. Aí agora eu vou pegar um bastão, um palito de churrasco, qualquer objeto que vocês tiverem aí, e vocês vão mexer bem devagarzinho na água. Na mistura, na verdade, de cebola com o álcool. E observe que lá no meio vai formar umas estruturas bem fininhas, ó. Viram? Vou fazer de novo, ó. Isso que vocês estão vendo mexer aqui no meio, com o tempo ele vai formar um gruminho maior e são as células do DNA da cebola. Se nós pegarmos isso daqui e olharmos no microscópio, nós vamos ver toda aquela estrutura lá genética que eu falei para vocês, tá bom? Então agora espera um pouquinho aí que a gente já volta. Viu só que legal? Então o DNA está presente em todos os seres vivos. É ele que dá as características de todos os seres vivos, incluindo os seres do reino vegetal. Se nós pegássemos toda essa estrutura que foi formada aí e colocássemos num microscópio super potente, com certeza conseguiríamos observar todos os genes pareados aí se combinando, caracterizando, no nosso caso, a cebola. Então, o meu desafio de hoje para vocês é que vocês retornem aí o passo a passo dessa experiência no final de semana, vai ter bastante tempo para isso, e realizem essa experiência aí na casa de vocês. Todos os produtos que a Pro utilizou são produtos que facilmente nós temos em casa. Só não se esqueçam de colocar o álcool na geladeira antes de fazer a experiência, senão ela não dá certo, tá bom? Divirtam-se com as descobertas. Essa é a minha síntese de hoje. Reproduzir a experiência aí na casa de vocês e tenham, claro, um excelente final de semana com muita segurança, com muita proteção, mas com muita investigação. Até segunda, turma! E aí, galera da EJA, hoje é dia de ciências e vamos aprender sobre a Terra e suas camadas. Ótima aula a todos! Terra e suas camadas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela e dá uma olhada nessa Terra. Você provavelmente já viu essa imagem em algum lugar, essa ideia tridimensional de que a Terra não é só isso aqui, tem muita coisa lá dentro. E nesse momento é a hora que surge aquela dúvida. Como é que a gente sabe? Se ninguém foi lá. Já fizemos, como o título daquele filme, Viagem ao Centro da Terra, já fizemos? Nunca fizemos e nunca faremos. E aí, o que se sabe? O que se sabe é que já se conseguiu fazer um buraco bem profundo nessa crosta terrestre? Sim, 10, 12 quilômetros. Porém, dá uma olhada. A crosta, a camadinha da Terra, a casquinha da Terra pode ter até 70 quilômetros. Ela sempre tem 70 quilômetros? Não, não é uma coisa uniforme. Então, ela tem uma quilometragem diferente. Mas fez-se um buraco profundo. Quem fez isso foi a Rússia, a atual Rússia. Porém, viu-se que a temperatura ia aumentando muito, quanto mais ia aprofundando esse buraco. E os equipamentos utilizados não resistiam. A partir daí começou-se a utilizar aparelhos de sonda e a partir desses aparelhos que eles sim foram aferindo a profundidade da Terra. Então os dados que nós temos, então temos certeza que é assim? Os dados dos aparelhos, os dados de medição, eles indicam que nós temos camadas diferentes, consistências diferentes e a profundidade que temos. Aqui nesse esquema, a gente colocou alguns dados. Por exemplo, a crosta de 0 a 70, o manto de 70 a 2.891. Pode variar entre literaturas esses valores? Pode variar, tá? Então não é uma coisa perfeitamente exata. Na natureza, nada é perfeitamente exato, né? Mas, legal, eu já dei uma olhada na Terra, já vi que a Terra tem várias camadas, mas que camadas são essas? Vamos olhar aqui? Ela tem a crosta terrestre,
que é a que envolve. Abaixo da crosta eu tenho o manto. Abaixo do manto eu tenho um núcleo. Você imagina então a Terra, tem uma laranja. A casca da laranja, que é a parte mais fina do todo, é a crosta terrestre. Nós estamos na crosta terrestre. Você não tem dúvida sobre isso não, né? Que todos nós, toda a vida está aqui na casca do planeta e nem fica pensando assim, porque a gente não cai. A força da gravidade, você lembra, né? É a força que puxa todos para o centro da Terra, então está tudo preso aqui. Né? Os amigos lá da Antártica estão de cabeça para baixo em relação a gente, sim, mas ok. E aí, tenho aqui a crosta terrestre, ela é fina e rochosa. A crosta ela não tem a mesma medida, tá? A medida ela vai variar, então eu tenho, por exemplo, porções da crosta oceânica, o assoalho lá no fundo do oceano, que são bem mais finas do que a terrestre, são bem mais novos, eles foram se formando com o tempo. Se formando, atividade vulcânica, liberando o conteúdo desse manto, vai então formar uma nova crosta. Então essa crosta ela tem espessuras diferentes e ela é rochosa, com rochas bem diversificadas. Então quando você vê montanhas, o solo, eu fui na praia, areia, pode acreditar, lá embaixo tem uma rocha. Então tem rochas em toda a superfície da Terra, seja a parte terrestre quanto a parte marinha. Essa é a chamada crosta terrestre. E uma coisa interessante sobre essa crosta é que essa crosta ela não é absolutamente inteira como a casca de uma laranja, não. Ela tem várias rachaduras, são as placas. E essas placas elas estão ali encaixadinhas e se movem, hein? Tem aula disso por aí, pode procurar. Tem aula aqui comigo. Abaixo dessa crosta ela tem um manto. O manto tem a temperatura muito alta e essas rochas elas estão ou muito quentes e às vezes já estão quase num estado pastoso. Sabe uma prova disso? É só você buscar, faz uma pesquisa sobre vídeo sobre vulcão. Olha o conteúdo do que sai do vulcão. Você fala, caramba, que isso? Isso aí estava onde? Estava no manto. Esse é o conteúdo que está ali. Então, o manto a gente vai dividir em manto superior e o manto inferior. O inferior, a temperatura é maior ainda. O superior, essa temperatura é um pouco menor, ainda muito quente, e ele vai formar junto com a crosta o que a gente chama de litosfera. Então, as placas que estão aqui, que cada continente, os mares, tudo que existe está em cima dessas placas, a gente chama de placas litosféricas. Então, essas placas, e elas se movem. Por quê? Pensa, eu tenho essa placa. São placas ali, a crosta, várias pecinhas de Lego ali montando. E esse manto, ele não é absolutamente sólido, então ele é levemente pastoso. Nessa brincadeira, de vez em quando tem movimentos, movimentos, movimentos. E às vezes esses movimentos levam a atividade vulcânica. Quer aprender sobre isso? Pode pesquisar que eu vou te dar uma aula sobre isso aqui, tem aqui. Assim, tá, legal, então eu entendi que esse manto, as rochas, elas estão numa temperatura muito alta a ponto de estarem quase pastosas. E o conteúdo dos vulcões, ele prova isso. Então, o que tem aqui a gente chama de, que está ali no interior do manto, quando ele sai do vulcão, a gente chama de lava, né? A lava vulcânica. Se você pesquisar alguns vídeos sobre isso, você vai ver, o vulcão eliminou aquela lava, ela vai solidificando, solidificando e vira o quê? Uma rocha. Então, eu tenho crostas terrestres muito antigas, muito espessas, que é possível fazer uma datação e ver o quanto elas são antigas, e tem crostas mais recentes, que foram aí formadas por um derramamento de vulcão mais recente, ou às vezes até não. Às vezes, simplesmente, esse manto, ele vai, as placas elas vão se afastando, e esse manto ele vai subindo, subindo, e ele solidifica. Olha isso! Abaixo desse manto, ninguém nunca chegou lá, só no filme, Viagem ao Centro da Terra. O núcleo. O núcleo, dá uma olhada nisso aqui. Então, você viu a crosta bem fininha, tá aqui o manto entre 70, 2.891 quilômetros, 2.090, 89, varia um pouquinho entre as literaturas. E a gente chega no núcleo. O núcleo é surreal. O núcleo, ele vai ter aí uma composição, o que prevalece é níquel e ferro, dois metais muito interessantes da tabela periódica. A crosta ela vai ter uma constituição bem variada, tem muito silício, tem muito carbono, varia, tá? Agora, o núcleo, ele vai ter esse padrão, níquel e ferro. E esse núcleo, você está dando uma olhada aqui, ele tem uma temperatura surreal. E aí, falando então, aprofundando um pouco mais no núcleo,
Você viu aqui que o núcleo ele tem a parte externa e a parte interna, núcleo interno e núcleo externo. Mas tem diferença entre eles. A temperatura do núcleo é absurda, é muito alta. E aí a gente vai dividir entre o núcleo externo, que tem um estado líquido. Por quê? Porque a temperatura é muito alta. 3.000 a 3.800, 3.700 e tanto. É alto demais. Por isso aquele filme Viagem ao Centro da Terra é impossível. Enquanto já eu chego no núcleo interno, que ele gera curiosidade por quê? A temperatura é muito alta, ela é similar à do Sol, 5.000 e tantos graus, 6.000 graus, já foi registrado, tá aqui, e ele é sólido. E aí, de vez em quando os alunos me perguntam, mas por que é sólido se é muito quente? Porque qual é a nossa ideia, né? Tipo, se é muito quente, o negócio o metal vai estar ultra mega derretido. Só que para algo ter um estado físico, se ele vai ser sólido, se ele vai ser líquido, se ele vai ser gasoso, a temperatura influencia muito, mas também tem a pressão. Você já parou para pensar o nível da pressão no centro dessa Terra? Imagina, tá aqui, ó, núcleo interno, sólido, todo esse peso da Terra sobre ele. Toda essa pressão faz com que esse líquido, esse núcleo interno seja sólido. Então, apesar de muito quente, uma temperatura similar ao Sol, ele é sólido. Tudo que o Sol não é. Então, vamos repassar? Camadas da Terra são elas: crosta terrestre, onde estamos, espessuras diferenciadas, a crosta marinha oceânica, nosso óleo do oceano mais fina. Eu tenho manto com essas rochas pastosas, dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior junto com a crosta forma a litosfera. Essa crosta, essa partezinha do manto, formada ali por as chamadas placas litosféricas. Esse manto lembra da onde sai aquele conteúdo do vulcão, a lava. Então, vários pontos aqui. Então, tenho aqui o vulcão. Esse conteúdo aqui, devido ao movimento dessas placas que você vai estudar, ele vai sair. E aí aqui, ó, olha a lava saindo, ó. Esse conteúdo do manto sendo eliminado pela pressão. E eu chego no núcleo externo, líquido, e o núcleo interno, sólido e com uma temperatura quase similar à do Sol. Entendido? Podemos fechar nossa aula de hoje? Então ficamos por aqui e até a próxima! Hi kids! Oi crianças, tudo bem com vocês? Vocês já perceberam como o nosso planeta tem áreas verdes? E como essas áreas são bonitas e importantes para o nosso planeta? E para toda forma de vida? Por isso, precisamos pensar na quantidade de lixo que produzimos e o que podemos fazer para diminuir o impacto desses materiais no meio ambiente. Vocês conhecem os 3Rs, os 3 Rs? Eles representam 3 ações: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduce. Reduzir é evitar o consumo desnecessário de produtos para diminuir a quantidade de lixo gerada pela população. Por exemplo, não desperdiçar alimentos, não utilizar materiais descartáveis, como copos, pratos, talheres de plástico, e não utilizar sacos de plástico, e sim de pano. Reuse, reutilizar, é dar uma nova utilidade a materiais que muitas vezes vão para o lixo. Por exemplo, a água utilizada para lavar roupas pode ser reutilizada na limpeza do quintal e até mesmo dentro de casa. Recycle, reciclar, é recuperar matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos. Por exemplo, latas velhas podem se transformar em alumínio, se tornando matéria-prima. Para vocês entenderem um pouquinho mais, temos hoje a participação do professor Renato de Arte, que vem conversar com a gente sobre a reutilização de materiais. Vamos assistir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Renato, sou professor de artes
E hoje nós temos uma aula aqui específica de instrumentos alternativos, com materiais reutilizados, tá? Como vocês já ouviram, nós temos aqui uma flauta desenvolvida a partir de um cano de PVC. Então é um material que está lá em desuso e a gente acaba reutilizando, né? Para entrar aí no mundo do mundo reciclado, né? Do mundo sustentável, na verdade, a gente pensa nessa ideia do reutilizado. Então o cano de PVC é um material que a gente reutiliza muito, tá? Principalmente falando sobre flautas, né? Existem muitas flautas que são desenvolvidas com cano de PVC. Essa flauta especificamente, ela tem uma furação, né? Ela tem um tamanho todo técnico para desenvolver esse som que vocês ouviram, tá bom? Então essa é a flauta, a gente chama ela de flauta Kung Fu, porque ela remete um pouquinho ao som lá do Oriente, né? Lembrando que esse é um material reutilizado, hein? A gente tem um outro instrumento chamado claricano. O que é o claricano? O claricano nada mais é do que a mistura do clarinete com cano de PVC. É muito importante, é muito legal que você pesquise aí sobre o clarinete, né? Para entender um pouquinho a dinâmica do som, né? Desse instrumento. Então, pega-se também o cano de PVC e trabalha-se uma ideia com uma furação toda técnica também. E aí a gente acaba desenvolvendo o claricano, tá? Eu vou tocar um pouquinho para vocês ouvirem. Materiais reutilizados, a gente tem aqui um instrumento chamado erhu, né? O erhu é um instrumento chinês, a origem dele é chinesa. Só que tem um detalhe, isso aqui é uma adaptação. Então quando a gente fala em adaptação de instrumentos já tradicionais, industrializados, o erhu, ele também não se toca desse jeito igual eu vou tocar. Tá? Então a gente vai fazer uma adaptação à forma de tocar também. Então é importante, quando a gente pensa nessa ideia de reutilizar os materiais e readaptar os instrumentos para algumas realidades, para a nossa realidade também. Por exemplo, quando a gente está falando aqui no erhu, o erhu aqui ele tem uma caixa de ressonância, um cabo de vassoura e uma corda de um instrumento musical, como violão, banjo, violino, tá bom? No caso do erhu, a gente chama ele de violino chinês, tá? Eu não tenho aqui o arco, mas a gente consegue tocar. Eu tenho um suporte aqui, tá? Eu vou tocar ele um pouquinho para a gente ter ideia do som, como é que ele se desenvolve. Confundir, né, que eu aprendi há pouco tempo, é que é diferente, reciclagem de reutilizar, tá? É importante a gente entender isso. Galera, eu tenho aqui um outro instrumento que já é uma adaptação de um instrumento que é adaptado. Olha que interessante. É sempre importante quando a gente pensa em instrumentos alternativos, instrumentos com materiais reutilizados, a gente ter, por exemplo, a estrutura dos instrumentos que a gente vai estudar e a gente vai adaptando. A gente costuma dizer que isso é uma metamorfose, é uma vida própria. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Hi Kids! Aprendemos com o Teacher Renato como reutilizar alguns materiais. E hoje, o desafio aqui no Activity Time é criar uma lista com coisas que podemos reutilizar na nossa casa. Vamos precisar de paper, pen and some crayons. Comece desenhando quais são as coisas que podem ser reutilizadas.
Na minha casa encontrei jars, bottles, paper e até mesmo as minhas clothes. Podem ser reutilizadas muitas vezes. Faça a lista aí na sua casa, deixe bem colorido e não se esqueça que praticando o reuse, ajudamos a preservar ainda mais o nosso lindo planet. Bye bye! Very nice! Muito legal o que o professor Renato nos mostrou, não é mesmo? E agora chegou a hora do nosso Culture Time, onde a Teacher Fê vai falar sobre a importância de preservar o nosso planet. Make every day Earth Day. Make every day Earth Day. Dia 22 de abril é comemorado o Dia da Terra, mas na verdade o slogan da campanha já diz tudo. Make every day Earth Day. Significa faça todo dia o Dia da Terra. Nessa data, pessoas do mundo todo se recordam dos 3 R's, de conservar o water, evitar o uso de sacolas plásticas, separar o lixo e outras coisas mais. Porém, devemos fazer isso todos os dias. Devemos cuidar do nosso planeta, devemos cuidar com muito carinho da nossa amada Mãe Terra. Hoje nosso encontro foi very important, muito importante para o nosso planet. Esperamos que vocês possam pensar mais sobre reuse, reduce and recycle. Bye bye and see you next video. Até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim. Aproveitem o final de semana e eu espero